A ditadura militar foi um período muito importante para a história brasileira. A influência dela é visível nos dias atuais. É um tema muito controverso e polêmico, onde aqui você vai saber tudo o que você precisa saber, sem visões tendenciosas sobre o regime militar. Bom, vamos começar. Quem estava governando o Brasil antes do regime militar era João Goulart, vice de Jânio Quadros, que foi eleito presidente da República, mas Jânio Quadros renunciou e João Goulart assumiu. João Goulart era um presidente com um viés meio esquerdista. Era claro que ele defendia medidas que eram comunistas, pode-se dizer. E como no mundo a gente vivia um período de Guerra Fria, o comunismo era uma coisa temida praticamente no mundo todo, principalmente no Brasil, que recebia muita influência dos Estados Unidos. Essas medidas assustavam muita gente. Então teve uma vez que João Goulart deixou muito claro que defendia essas reformas mais da esquerda, mais comunistas, num comício da Central, nas declarações que ele fez aberta ao povo, e a nação brasileira viu pessoas apoiando ele, então eles resolveram se manifestar. Então se uniram empresários, imprensa, classe média e militares, logicamente, se uniram para poder mostrar que não iam deixar o Brasil nesse viés esquerdista. Organizaram um movimento e essa foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Um movimento composto por essas classes que defendiam que o Brasil não fosse um país comunista. Mostravam que estavam com medo do comunismo. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade, ela meio que pedia uma intervenção para acabar com essa onda comunista que estava começando a surgir. Isso porque o medo do comunismo era generalizado. Então, a maioria da imprensa, militares, uma grande parte do povo, Globo, tudo mais, apoiou os militares nesse início. Então, ia ocorrer o golpe militar, isso estava claro. Então, o que os militares fizeram? Eles pegaram suas tropas de Minas Gerais, marcharam pelo Rio de Janeiro, indicando que iam tomar posse. O que aconteceu? João Goulart viu que ia haver uma intervenção. Então João Goulart ele foi para o sul do país. Ele meio que foi se esconder. E como o Congresso, a maioria dos políticos também era contra João Goulart, era contra o comunismo, teve um senador que viu João Goulart fora, se escondendo e disse: o presidente nos abandonou e eu declaro vaga a presidência da República. Nesse momento, a presidência da República do Brasil, em 1964, foi declarada vaga, no dia 1º de abril de 64. Então, o que aconteceu? Ranieri Mazzilli, que era o presidente da Câmara dos Deputados, assumiu a presidência da República do país. Bom, esse Mazzilli governou por 13 dias, né? E nesse período de 13 dias declararam que ia haver eleições indiretas para presidente, houve eleições, o Congresso votou e o Congresso mesmo elegeu um militar, que era o que todos estavam querendo, era o motivo daquilo dali. Bom, então os militares assumem em 1964 dizendo que vão acabar com o comunismo e colocar ordem no país, e que já eles iam embora. Nessa brincadeira eles acabaram que ficaram por 20 anos no poder. Bom, durante o governo militar foram proclamados vários atos institucionais, AIs que chamam, que era nada mais nada menos do que decretos-leis, ou seja, eram leis que o presidente emitia, e que entravam em vigor de imediato. Ocorreram 17 atos institucionais durante todo o regime militar, mas eu só vou falar dos principais e das características principais deles, dos 5 primeiros que eu acredito que sejam os principais. Bom, o primeiro ato institucional foi decretado em 9 de abril de 64, e o primeiro presidente do regime militar só assumiu no dia 15 de abril, ou seja, foi decretado ainda enquanto Mazzilli estava na presidência. E ele dizia que os políticos que fossem contra o governo podiam ser caçados agora. E também determinou as eleições indiretas que iriam eleger Castelo Branco. Esse foi o AI1. Então, elegeram Castelo Branco assumiu. Logo de cara ele assumiu, fez aquela promessa de acabar com o comunismo, colocar ordem. Então, nessa onda de acabar com o comunismo, Castelo Branco fundou o Serviço Nacional de Informações. Ele fez isso para poder caçar políticos que tinham relação com o comunismo, né? Ele não queria deixar nenhum comunista por perto para atrapalhar. Na economia, Castelo Branco ele aumentou impostos, diminuiu o salário mínimo e diminuiu o crédito, o que tornou o custo de vida no Brasil muito alto. Muita gente não gostou disso, mas eles julgavam necessário. E foi Castelo Branco já no governo de Castelo Branco que o Brasil começou a sofrer apoio dos Estados Unidos.
já que, a ditadura estava evitando o regime comunista no Brasil e os Estados Unidos protagonizavam a Guerra Fria contra a União Soviética, os Estados Unidos apoiaram o Brasil e passou a apoiar em armamento, tropas, treinamento e tudo mais. Depois, ainda no governo de Castelo Branco, vieram uma série de atos institucionais. Segue aí que eu vou falar o que é importante de cada um. O AI-2, o Ato Institucional 2, ele declarou eleições indiretas para a presidência, ou seja, agora os presidentes não iam mais ser eleitos pelo povo. Castelo Branco já havia sido indireto, mas tinha dito que ia ser só ele, mas não, agora todos os outros iam ser indiretos. O Ato Institucional 2 também declarou o bipartidarismo. O que é isso? Ele declarou que agora todos os partidos que fossem a favor do governo iam se concentrar em um único partido chamado ARENA, Aliança Renovadora Nacional, e todos os partidos que fossem contra o governo iam se concentrar em um partido só, o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Isso foi meio que até, pode-se dizer que isso foi uma estratégia para poder colocar todo mundo que era contra num partido só, já que a favor a maioria era militar dessa área e tudo mais, e que todo mundo que era contra de um lado só ia dar confusão, porque até quem era contra o regime tinham suas divergências entre si. Depois veio o AI-3, que dizia que as eleições para governadores agora eram indiretas também. Então, nem o governador se escolhia mais e o próprio governador ia indicar os prefeitos. Então agora você praticamente votava para nada. O governo manipulava e mandava nas coisas assim. Depois veio o AI-4, que basicamente convocava uma assembleia para fazer uma nova Constituição para o Brasil, um novo conjunto de leis. Esta foi feita e foi promulgada a Constituição de 1967. Ela basicamente fortaleceu o poder dos militares. Bom, logo após a Constituição, duas leis muito importantes foram decretadas. Vocês precisam saber: a Lei de Imprensa e a Lei da Segurança Nacional. A Lei de Imprensa queria dizer o quê? Que agora a mídia ia ser censurada se o governo achasse. As coisas da mídia agora teriam que passar por um órgão, teriam que passar pelo governo para ser aprovado. Ou seja, a lei de imprensa se vê para controlar os meios de comunicação. E eles faziam isso das mais variadas maneiras. No jornal, quando vinha algum artigo criticando o regime, eles recortavam esse artigo fora, colocavam receitas de bolo. Eram até criativas, né? Muitas vezes o jornal vinha com a página em branco, quer dizer que alguma coisa ali foi censurada. Então havia essa lei de imprensa. Também havia a Lei de Segurança Nacional, que dizia que o governo podia reprimir com dureza quem ele achasse que devia reprimir, por um bem maior, por um bem da nação. Bom, em março de 1967, Castelo Branco saiu da presidência e quem assumiu foi o general Costa e Silva, Arthur da Costa e Silva. Ele era um militar de um grupo chamado Linha Dura, aqueles militares que defendiam que o governo devia ser bem duro e autoritário mesmo. E ele foi eleito. No governo desse cara foi quando os protestos contra a ditadura começaram a crescer bastante. Muita gente, principalmente esquerdistas, começaram a se manifestar contra a ditadura. E o povo comum também, porque eles queriam no final a liberdade de expressão. Um caso muito famoso que ficou conhecido de repressão foi a morte do estudante Edson Luiz de Lima Souto. É isso. Foi um protesto que ocorreu em março de 1968 num restaurante universitário do Rio de Janeiro e esse cara foi morto. Ele era apenas um estudante do segundo ano do ensino médio. Ele acabou sendo morto pela polícia, então o caso ele se espalhou por todo o Brasil. E no governo de Costa e Silva nós tivemos também o maior protesto da história da ditadura, que foi contra a ditadura, a passeata dos 100 mil. A passeata dos 100 mil reuniu mais de 100 mil pessoas, entre elas estudantes, artistas, intelectuais, trabalhadores, etc. E foi uma passeata onde não ocorreu nenhum ato violento na passeata. Porém, os líderes da passeata depois foram presos. Bom, os operários estavam revoltados com Costa e Silva. Por quê? Repare bem no que ele fez. Costa e Silva, ele deixou, no governo de Costa e Silva, o salário mínimo ele foi meio que congelado. Diminuíram o salário mínimo e deixaram lá, sem aumentar. Isso enquanto a inflação crescia. Então, para os pobres ficou cada vez mais difícil de viver, de se sustentar. Enquanto para quem era empresário, ainda estava dando. O governo militar focava muito nos empresários. Então, esses trabalhadores se revoltaram pelo país, mas foram contidos. Bom, no governo de Costa e Silva foi decretado o ato institucional número 5, o ato institucional mais importante e mais violento. É o que vocês precisam, com certeza,
saber, vai estar na sua prova. Ele foi decretado porque um deputado da oposição do MDB foi lá na Câmara e proferiu um discurso detonando os militares, condenando a violência e convidando a população a se manifestar contra os militares. Os militares foram lá e quiseram prender o cara, sendo que não conseguiram, o Congresso não deixou. Então foi lá e decretaram o AI-5. O que dizia o AI-5? Agora o Congresso foi dissolvido, ou seja, havia os deputados e senadores, mas quem legislava agora era o presidente. O presidente podia fazer o que ele quisesse sem os deputados e senadores sem que precisar da aprovação deles. A repressão contra a oposição aumentou e o presidente ganhou muitos poderes, como a cassação de deputados, de mandatos de deputados, a cassação de direitos políticos de cidadão, suspensão desses direitos políticos por 10 anos, intervenção direta nos estados e nas cidades no governo deles e a suspensão do habeas corpus. O que é isso? Habeas corpus é, como é que se diz, o direito de você ser bem tratado quando você é preso, né? O direito de você recorrer, inclusive. Não, bastava no governo militar eles acharem que você tinha algum envolvimento com a esquerda, era da oposição, bastava você se manifestar contra o governo, ou seja, bastava eles suspeitarem que você tinha algum envolvimento com a oposição, e se para eles isso fosse verdade, você podia ser torturado ou até morto. Esses foram os atos institucionais principais, né? Daqui para frente eu vou falar mais as leis, assim, por aí. Logo após as 5 começa um período do regime militar chamado de Anos de Chumbo, ou seja, a época mais violenta do regime militar, onde houveram muitos movimentos, muitas perseguições, muita confusão mesmo. Por quê? Porque logo após o AI-5, a esquerda viu que não podia se manifestar mais de maneira pacífica, porque os militares meio que tinham esse direito, tinham um poder para poder prejudicar ela. Então a esquerda começou a se armar para valer. Formaram grupos terroristas, que eram as guerrilhas, eram terroristas sim, e praticavam atos como assaltar bancos, explodir aeroportos, etc. Eles queriam se opor ao regime, mostrar insatisfação, e eles agiam tanto nas cidades como no campo. Muita gente fala que essas guerrilhas queriam somente a democracia, mas não, essas guerrilhas na verdade queriam a substituição da ditadura dos militares por uma ditadura deles, a ditadura do proletariado. Não era democracia. 14 das 18 guerrilhas mais famosas tinham isso no seu decreto. E muita gente fala que elas surgiram somente após o AI-5, mas não, elas surgiram desde o início do regime. Já havia algumas no campo, inspiradas em Fidel Castro, em Cuba, na Revolução Cubana. Então, nem a direita nem a esquerda eram santinhos, não. Bom, entre as principais guerrilhas nós tínhamos a ALN, Aliança Libertadora Nacional. Bom, nós tínhamos o MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, em homenagem a Fidel Castro, que era, eu posso dizer, a principal guerrilha. Ela conseguiu sequestrar 2 embaixadores, um americano, o outro holandês, se eu não me engano, no Brasil, e exigiu libertação de presos em troca disso. Nós tínhamos a VPR e a guerrilha do Araguaia, que agia lá para a região do Amazonas, Roraima, que era uma guerrilha de campo. Bom, era uma luta que existia há muito tempo. Realmente eles queriam implantar o comunismo no Brasil. É uma luta antiga. Essas guerrilhas eram treinadas inclusive em Cuba, na União Soviética e tudo mais. Bom, em agosto de 1969, Costa e Silva ele teve um AVC, ele teve problemas de saúde, então ele teve que se afastar da presidência. Quem ia assumir era o vice dele, que era um civil, mas os militares não confiavam em civis, em pessoas comuns. Então eles mandaram convocar novas eleições indiretas e elegeram um novo presidente, Emílio Garrastazu, ou Garrastazu, não me lembro agora, Médici. O principal é saber que o nome dele é Médici. Médici era um outro militar linha dura, era bem rigoroso e é famoso por ter o governo onde houve a maior rigidez no período militar. Olha como ele honrou esse nome de rígido. Médici, logo quando entrou, ele começou a estimular a OBAN, que era um órgão criado para reprimir essas guerrilhas que eu acabei de falar, reprimir os atos delas, evitar e puni-las. E foi Médici que criou o DOI-CODE em 1970. O que era o DOI-CODE? O DOI-CODE nada mais era do que prédios espalhados pelas maiores cidades do país. Tinha em São Paulo, Recife, Minas Gerais, e eram prédios dos militares, e os prédios funcionavam da seguinte maneira:
quem os militares achavam que tinha alguma informação, estava escondendo alguma coisa do governo, quem os militares achavam que eles deviam revistar e conversar com, iam para o DOI-CODE. E lá eles eram torturados e até mortos. Eram organismos de repressão. E lá ocorreram muitas mortes, inclusive deve ter ocorrido de gente inocente, já que não havia habeas corpus. Basta o governo achar que você tem alguma informação que você tinha que ir lá dizer. Né? Inclusive vários artistas da época fizeram músicas se manifestando contra o regime militar. Por essa época, desde o governo de Costa e Silva, a oposição começou a criar músicas camufladas, digamos assim, para poder passar pela censura. Nós temos Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores. Essa já foi mais pra frente, acredito. Mas várias músicas, Roda Viva, Caetano Veloso e Gilberto Gil foram artistas que se destacaram por se opor à ditadura. Inclusive chargistas como Ziraldo, essa parte, esses intelectuais, esses artistas, eles se opuseram bastante à ditadura, de maneira meio que sutil. E alguns chegaram até a ser exilados, né? Dá pra ver que Médici era linha dura mesmo, né? O governo dele foi um dos mais violentos, onde veio várias torturas, perseguições, etc. Inclusive, já que a gente falou do DOI-CODE, eu vou contar pra vocês um caso muito interessante e famoso que ocorreu no DOI-CODE, né? O caso que é Vladimir Herzog, que era um jornalista da TV Cultura. Esse cara, ele era suspeito pelos militares, pelo povo, de ter envolvimento com autoridades comunistas internacionais do mundo todo. Suspeitavam isso dele, isso não foi comprovado. Em 1975, se eu não me engano, ele foi para o DOI-CODE e lá ele desapareceu, na realidade. Ele desapareceu, não apareceu mais por uns 2 dias, por um tempo. E quando ele apareceu, ele estava morto. E os militares disseram que foi suicídio, havia uma fotografia toda forjada, dava para ver que era forjado. E o povo sabia que foi o governo que havia matado ele. Isso não ocorreu nem no governo de Médici, se eu não me engano. Porém, é interessante que vocês saibam. Bom, ao mesmo tempo que o Brasil vivia o Anos de Chumbo, o Brasil vivia também a época chamada de milagre econômico. Esse período depois do AI-5 do governo Médici, que foi o Anos de Chumbo, que acabou o governo Médici, também foi um período de milagre econômico, onde o Brasil cresceu muito economicamente. Antônio Delfim Neto foi o ministro da Fazenda, o cara que cuida da economia do país, de 1967 a 1974, o responsável, digamos assim, por esse milagre econômico, por colocar o Brasil para frente. O governo diminuiu o imposto de quem fazia investimentos, ele estimulou a indústria privada com crédito barato, ele manteve o salário mínimo num valor bom, um pouco abaixo da inflação, isso foi meio que uma estratégia, mas conseguiu melhorar a economia da mesma forma. Como a economia no mundo em geral estava relativamente boa, o Brasil ele começou a meio que produzir bastante, já que havia crédito para empresas privadas. Então as empresas privadas começaram a produzir bastante e a classe média e alta começou a consumir muito, já que o salário mínimo estava abaixo da inflação. Os pobres realmente não tinham tanto dinheiro assim, tinham dinheiro como sempre tiveram. Quem era pobre continuava pobre. Agora quem era rico passou a ter o poder de compra aumentado. Então isso foi bom para o mercado interno e para o consumo do Brasil, né? O PIB de 1968 até 1973 chegou a atingir 13% e a inflação começou a diminuir. Claro, havia uma certa concentração de renda, mas a inflação estava começando a diminuir. O milagre econômico ele ajudou essas empresas privadas, as indústrias de carros e as construções no Brasil. Durante essa época do milagre econômico, o governo ele utilizou bastante da verba desse dinheiro que estava sendo gerado para fazer construções importantes, a ponte Rio-Niterói, a usina de Itaipu, diversas construções importantíssimas que até hoje têm muita importância para o Brasil, que foram feitas pelos militares. Bom, no governo Médici, por causa dessa euforia da economia boa, também houve muita propaganda no regime militar. Os militares veiculavam na TV propagandas mostrando, olha como o país está para frente, a economia, querendo dar aquele orgulho, despertar o orgulho de ser brasileiro e o povo achar que estava tudo bem. E realmente, a classe média para cima estava vendo progresso, o pobre era que não. Muitos slogans famosos surgiram como Brasil, ame-o ou deixe-o, ou ninguém mais segura este país, querendo dizer que se você não fosse patriota, você era melhor sair do Brasil, ou você era patriota ou você não gostava do Brasil, saía do Brasil.
Ou você apoiava o regime, ora porque regime, ora porque, ou era porque você não era patriota. Eita. Bom, os militares eles se aproveitaram também do futebol e utilizaram ele como propaganda política. O Brasil foi tricampeão do mundo em 1970 e levou a taça Julius Rimet para casa. Isso foi para o povo brasileiro que sempre gostou de futebol uma maravilha. O governo se aproveitou disso. Tem foto de Médici com Pelé, com a taça que só o Brasil tinha. Então os militares se aproveitaram disso. Muitos artistas, principalmente do governo Médici, se exilaram do país com medo de ser interrogados ou presos, esses artistas que fazem esses protestos. Bom, nessa série de eventos o governo Médici acabou e houve eleições indiretas no Congresso mais uma vez e quem foi eleito foi o general Ernesto Geisel, em 1974, vencendo o candidato da oposição, do MDB. E sim, para você que está se perguntando, o candidato civil do MDB podia se candidatar à presidência. Porém, lembra que desde os primeiros atos institucionais, os militares têm o poder de indicar, de ditar o governador, indicar prefeita, e aí pode caçar mandato de deputado, substituir. Acabou que o Congresso era composto na sua maioria por militares, então eles iam acabar elegendo militares mesmo, e não do MDB. Bom, Geisel assumiu e viu que o povo já estava vendo que a ditadura estava meio que se aproveitando dessas situações de Copa. O povo estava enjoado, vendo que os militares eles só queriam se manter no poder e não melhorar a nação. Então Geisel ele falou essa frase que ficou famosa, que ele queria que o governo militar agora ia abrir a ditadura de forma lenta, gradual e segura. Fecha aspas, essa foi a frase de Geisel, dizendo que ia proteger a nação. Bom, houve eleições para deputados e senadores em novembro de 1974. As eleições para eles ainda eram diretas, mas já sabia que havia todo aquele esquema dos militares. Enfim, o governo autorizou propagandas de TV do MDB, do Partido da Oposição, e do Arena. Houve propaganda de televisão dos dois e acabou que o MDB ganhou em muitos estados e muita gente da oposição contra os militares começou a entrar no Congresso. Bom, preocupado com essa vitória da oposição, foi criada em 1976 a Lei Falcão, uma lei que dizia que a propaganda eleitoral devia ser rápida, devia apenas falar o nome, o número do candidato e um pequeno currículo, para poder a oposição não ganhar tanto assim. E até hoje várias propagandas de políticos são obrigadas a seguir um tempo muito curto, por causa que ficaram acostumados com a Lei Falcão. Propaganda grande era só para o governo. Bom, o governo não estava conseguindo aprovar as leis que ele queria no Congresso, porque o Congresso agora existia muita gente da oposição no Congresso. A oposição estava forte que o povo elegeu. Então, em abril de 1977, Geisel lançou, decretou que o Congresso ia ser fechado por 14 dias e nesse tempo o presidente ia fazer tudo o que ele quisesse. Esse decreto, essa lei foi chamada de Pacote de Abril. Quando ele lançou esse pacote, ele pôde tomar as medidas que ele quisesse. Bom, entre essas leis que ele promulgou nesses 14 dias estava a ampliação do mandato de presidente de 5 anos para 6 anos agora, e a principal lei foi essa. A partir de agora, o presidente ia escolher 1/3 do Senado. Isso mesmo, os senadores lá iam ser, 1/3 deles iam ser escolhidos pelo presidente. Isso para evitar que a oposição atrapalhasse o governo militar dessa vez, já que nada que quisesse prejudicar o governo militar ia passar, porque eles iam ter 1/3 do Senado, mais alguns militares eleitos pelo povo que apoiavam eles. Então, se o governo militar não tinha tanto apoio agora, pelo menos nem a oposição ganhava nada, nem os militares ganhavam. Ninguém aprovava nada. Mas claro que os militares mantiveram a autoridade deles, sempre fazendo esses esquemas para poder mandar. Bom, esses senadores, que escolhidos pelos presidentes ganharam o nome devido a um seriado famoso que passava na TV Bandeirantes, O Homem de $1 Milhão, assim, que eram senadores biônicos, controlados pelo governo. Bom, devido ao pacote de abril, que foi uma medida autoritária, a população começou a cobrar. Ei, mas cadê aquela abertura que você falou? Isso lá para 1978, e começaram a se manifestar. Geisel, para conter a população e evitar problemas, uma guerra maior, já que a oposição estava forte, ele finalmente começou a abrir para valer a ditadura em 1978. O que ele fez? Ele afastou militares acusados de tortura do governo,
vários militares muito rigorosos, e revogou o AI-5. Agora o presidente não tinha tanto poder assim, havia habeas corpus, não podia mais caçar tantos deputados e as pessoas como era antes. Então aquele AI-5 foi pro saco. Bom, no final do governo Geisel, aquele milagre econômico que eu já comentei sobre ele estava meio que virando crise. Por quê? Porque o Brasil comprava muito petróleo de fora. E os países árabes que até hoje exportam muito petróleo, estava vendo a guerra de Israel por aí, né? Por aquelas bandas. E aí o preço do petróleo aumentou em 400%. E o Brasil dependia desse petróleo, ele comprava até usando crédito. Então a inflação no Brasil ela acabou que cresceu muito. E quem cresceu muito mesmo foi a dívida externa. Bom, para combater isso, inclusive para o povo não ver que a situação estava muito feia, Geisel fundou o segundo Plano Nacional, criou o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, que consistia em fazer melhorias na estrutura de comunicação, portos e indústrias de base, para poder melhorar o país. Bom, nessa época, mesmo com a dívida alta, os militares ainda pediram mais dinheiro emprestado e conseguiram investir na comunicação, indústria de base e nos portos, inclusive, né? Os militares eles meio que botaram os orelhões no Brasil, de criar indústrias, usinas nucleares, enfim. Eles desenvolveram sim bastante o Brasil na questão da estrutura. Bom, voltando, essas medidas de desenvolvimento não conseguiram conter a inflação que estava de 40% no final do governo Geisel. Bom, mas o mandato dele estava para acabar e quem continuou o processo de abertura foi o general João Figueiredo, o último presidente do regime militar. Ele assumiu em 1979 e ele chegou com um plano de economia mais democrático, tirando as coisas meio que da mão do governo na economia, né? Não ia ficar uma economia tão estatizada. João Figueiredo dizia que ele queria realmente abrir a ditadura. Tem uma frase dele que ficou muito famosa, né? Dizendo sobre a abertura da ditadura, porque tinha uma parte da população que era contra também a abertura da ditadura, dizendo que os comunistas iam tomar o poder e a esquerda ia dominar o poder, como meio que aconteceu, né? Mas João Figueiredo, voltando ao que eu estava falando, João Figueiredo ele falou bem assim em relação a abrir a ditadura. Abre aspas, é para abrir mesmo, e se não abrir, eu prendo e arrebento, algo do tipo. Bom, logo no início do governo de Figueiredo, mulheres, artistas, a igreja, estudantes, famílias, uma grande parte do povo brasileiro se juntou e formou o Comitê Brasileiro pela Anistia. Essa galera, eles queriam que o governo perdoasse os presos políticos, né, quem foi exilado pelo regime militar, quem estava preso, quem estava sendo perseguido por não apoiar o regime militar, e que punisse quem havia torturado e cometido atos ilegais. Para quem não sabe, anistia quer dizer perdão, soltar essa galera aí, os presos que estavam nos doicode e tudo mais. Bom, acabou que o general Figueiredo declarou a lei da anistia em agosto de 1979. E a lei da anistia dizia que quem foi exilado poderia retornar ao país e os presos políticos, por causa que não apoiavam, podiam ser liberados também. Porém, a lei da anistia também perdoava os militares que cometeram os atos de tortura. E isso gera polêmica até hoje. Mas foi o que aconteceu. Foi um perdão para todos, um perdão geral. Eu acho que foi aí que Maurílio Ferreira Lima voltou da Argélia. Não sei. Maurílio Ferreira Lima é um deputado daqui de Pernambuco. Foi um deputado, né? Bom, como Figueiredo iria abrir a ditadura mesmo, em novembro de 1979, o governo autorizou a volta dos partidos. Agora ele extinguiu o bipartidarismo. Os partidos deixaram de ser só dois. O Arena virou o PDS, Partido Democrático Social, e o MDB se dividiu em uma penca de partidos, porque eram várias ideologias diferentes. Tinha o PT, o PTB, o PS... Bom, o MDB, a maioria do MDB virou o PMDB, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Mas houve vários partidos também na época foram criados, né, que derivavam do MDB. O PP, o PDT, o PTB, o PT, governado pelo Lula,
por líderes sindicais, né? Bom, em 1982 era ano de eleição direta para deputado e senador, e o governo deixou eleições diretas para governadores também. O povo não votava para governador desde... O povo não votava para governador há muito tempo, desde os primeiros AIs. E o PMDB, o partido de oposição ao regime, né, que o MDB virou o PMDB, né, foram criados outros partidos, mas o MDB virou o PMDB. Ele ganhou em diversos estados, o povo estava apoiando. E em fevereiro de 1983, um deputado chamado Dante de Oliveira apresentou uma emenda que decretava que as eleições diretas devia haver eleições diretas para a presidência da República do país, ou seja, isso meio que seria o fim do regime militar. Essa emenda ficou conhecida como Emenda Dante de Oliveira, o nome dele. Isso fez milhões de brasileiros irem para as ruas, né, pedindo as eleições diretas para presidente. O nome do movimento ficou conhecido como Diretas Já. Ao longo do Brasil todo, as pessoas saíram às ruas. Estudantes, trabalhadores, jornalistas e tudo mais. Artistas, principalmente, que haviam voltado do exílio deles, né, seja em países mais pobres ou em Londres. Porém, a emenda não foi aprovada pelos deputados, né? Muitos faltaram porque não queriam se posicionar contra ou a favor da ditadura. Os livros hoje falam que era uma oposição geral contra a ditadura, mas não havia uma oposição totalmente contra a ditadura. Havia gente que não queria a volta da democracia sem as eleições diretas, porque achavam que os presidentes não tinham o bom caráter, não prezavam pela ordem, como os militares prezaram, né? E de fato, foi um período no Brasil, os militares, onde houve muita segurança, né? Se você não falasse nada a respeito do governo, não falasse sobre o governo, nem mostrasse um sinal de nada, você vivia muito bem, pouquíssimas pessoas morriam por ano, pouquíssimas. Hoje em dia são 60 mil. Na época do regime, em 21 anos, nós tivemos no máximo uns 10 mil. E porque os dados oficiais dizem no máximo 2 mil, né? Eu ainda falo como quem esconderam um pouco. Bom, então foram indicados, né, os deputados e senadores para disputar a presidência da República. Acabou nessa disputa entre Tancredo Neves e Paulo Maluf, que eram dois civis, não eram militares. E aí o Congresso ia ter que escolher indiretamente a eleição, né, entre eles para ser o próximo presidente. Então, como eles eram civis, não eram militares, já sabia que o próximo presidente não ia ser um militar. Então o povo comemorou, a parte da população que era contra, porque havia acabado o regime militar. O regime militar estava próximo de acabar. O próximo presidente não ia ser um militar de qualquer jeito. Havia quem era contra o fim do regime, como eu já falei, como inclusive hoje em dia deu polêmica, né? O candidato à presidência, Jair Bolsonaro, né, fala de Roberto Marinho, da Globo, que apoiou sim o regime militar no final dele, que a Globo se retificou recentemente somente. Enfim, era o país ainda dividido, de certa forma, pode-se dizer. Mas havia sim o anseio de muitos pelo fim da ditadura, da maioria, eu arrisco. Bom, as eleições ocorreram, né, e Tancredo Neves foi eleito. Em 1985, o mandato de João Figueiredo acabou e Tancredo Neves iria assumir se ele não tivesse morrido antes de assumir a presidência da República. E acabou que quem assumiu foi o vice dele, José Sarney, que também era um civil. Então, de qualquer jeito, havia acabado o regime militar. Foi assim que acabou esse período tão controverso e polêmico na história do Brasil. Muito obrigado pelo acesso. Se você gostou, gostaria que você contribuísse dando seu gostei, comentando e se inscrevendo no canal para mais vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.